E aí galera, eu aqui para mais um vídeo, já faz uns 1000 anos que eu não lanço vídeo, e nesse vídeo eu vou contar a história completa de Demon Souls. Eu decidi fazer um vídeo explicando toda a história e a lore completa de Demon Souls e como funciona, porque é o jogo mais esquecido da FromSoft e é o mais deprimido de todos, e teve o melhor remaster de todos também. No princípio dos tempos não havia nada, então Deus criou o mundo, e também no primeiro dia também criou o homem, e junto com o homem sua alma. No segundo dia, Deus criou meio que um demônio chamado Wojan, um demônio que não tinha uma forma física, era um ser monumental, algo que não necessitava ter uma forma física. Alguns o chamavam só de o antigo, ou o antigo esquecido, ou o grande demônios. Após um tempo, os seres humanos descobriram as Soul Arts, que eram magia das almas, capazes de criar magias usando almas, praticamente. Após um tempo, o demônio começou a criar um tipo de névoa, que criava seres meio que usando almas, praticamente. Essas seres eram criados através da imaginação humana, ou através da própria névoa, e assim adquiriam forma. Conforme esses seres comiam almas, eles ficavam mais fortes. E assim foi criado meio que a Era das Trevas, onde esses seres guerrearam contra os humanos. E as próprias criaturas começaram a surgir, criaturas que muito fantásticas. Lendas, alguns seres que só foram originados através de almas e demônios assim. O trabalho principal desses demônios era devorar meio que as almas e passar para o outro demônio Juan, fortalecendo ele. Assim ele conseguia fortalecer meio que o exército dele, mais ou menos. Isso é bizarro, mas é praticamente assim. Ele não é um ser físico, então praticamente ele necessita de almas para ficar mais forte. Então um grupo de guerreiros cria um lugar chamado Nexus, que era um local fora do tempo e fora do espaço, praticamente uma dimensão ou algum local que não existe de todos. E meio que começa uma guerra contra o demônio Juan. De algum jeito, usando uma antiga técnica de magia chamada Oxstones, eles conseguiram selar meio que o demônio Juan no Nexus, a própria afirmação, e criaram com isso as 8 Oxstones, ou 7 Oxstones para mais íntimos. Cada Oxstones era vigiada por um guerreiro e um grande sábio, praticamente. Foram dados aos melhores de suas eras, os grandes reis ou os grandes guerreiros de seu tempo. Uma ao rei de uma terra pequena, mais produtiva. Uma ao rei dos escavadores do subterrâneo. Uma sábia rainha da grande torre de marfim. Uma ao chefe das almas perdidas e desafortunadas. Uma ao xamã dos sombrios veneradores da tempestade. E a última aos poderosos gigantes das terras do norte. Após tudo isso, de criar as Oxstones e dar para cada guerreiro, foi decidido que a história do mundo deveria ser apagada, a história do demônio Juan. Então criaram um grupo de guerreiros monumentais para guardar a história, e no resto do mundo decidiram apagar as histórias sobre as Oxstones ou qualquer forma de magia envolvendo almas, então para evitar que o demônio Juan ficasse mexendo no mundo. Em outras palavras, eles apagaram a história do mundo, apagando a chamada Era Negra. Após milhões de anos, é criado meio que a Era do Rei Aluante, o grande rei que dominou todo o Império e fortaleceu o reino, se tornando um dos reis mais fortes. Ele adquiriu o reino mais poderoso de todos os tempos, tendo tanto em riquezas quanto em cavaleiros. Mas o rei ficava triste, ele queria mais poder. E após isso, ele de algum jeito conseguiu estudar sobre o século perdido, ou a Era das Trevas para mais íntimos, a Era do Demônio Juan. Após estudar, ele conseguiu de algum jeito invadir o Nexus, que nós não sabemos como, e meio que agora dominou o Nexus e fez um acordo com esse demônio. E após isso, ele e seu grupo de cavaleiros meio que
tornaram parte e a fumaça começou a se espalhar pelo mundo de novo. No grupo de guerreiros deles eu vou explicar mais no decorrer do vídeo, então vamos, né? Agora vamos explicar um pouco das Zackstones, como funciona cada uma delas. Os Stones funcionam como se fossem mundos, praticamente são mundos da própria lore, mais ou menos. Cada mundo tem sua própria essência e seu próprio negócio, e seu próprio reino. Em outras palavras, cada um é um mundo e uma parte praticamente do mundo que sobrou, depois da grande praga, mais ou menos. Elas servem de teletransportar de mundo em mundo, em outras palavras, você se teletransporta para os mundos, e assim quiser. Praticamente esses mundos têm criaturas terríveis com almas muito poderosas, e você tem que coletar elas. Praticamente essa é a história básica de Demon Souls, mas vamos explicar mais avançada agora. Após muito tempo, você, o guerreiro, foi morto durante uma batalha, após enfrentar um terrível demônio de meio grande durante uma batalha, e você é revivida pela uma das grandes antigas de Nexus, um demônio. E ao próprio isso você deve ir para o reino de Boletaria, que é o primeiro mundo praticamente. Nesse mundo você deve invadir e ao chegar lá você encontra um dos dragões do rei, o poderoso dragão do rei. Você deve meio que enfrentar os inimigos de lá. Praticamente lembram muitos Undead, mas são seres sem almas, que tiveram suas almas devoradas e arrancadas, e agora vivem se alimentando de almas. Você deve enfrentar esses seres e após isso você encontra alguns cavaleiros. Durante essa jornada você encontra um certo cavaleiro em uma certa parte do castelo enquanto está explorando essas torres, mais ou menos. Durante essa parte você liberta esse cavaleiro e ajuda ele durante uma batalha, e esse cavaleiro te recompensa com um anelzinho. Após isso você continua avançando e durante uma parte você encontra meio que o dragão do rei de novo. Tu tem que passar por uma ponte onde esse dragão está cuspindo fogo, praticamente. Não uma ponte, mas praticamente é uma ponte. Após você passar pela essa ponte, você ativa uma alavanca, e assim liberando o nosso terceiro inimigo, que seria o Slime, ou a entidade Slime. Após isso, sai uma flecha gigante e você deve enfrentá-lo em batalha. Praticamente ele era um guerreiro que defendia a batalha, praticamente. Ele tinha a maior defesa do reino, então se tornou meio que o Slime. Em outras palavras, o guerreiro com a maior defesa de todos. Após isso, você deve enfrentar ele. Após a batalha, você derrotar ele, você utiliza fogo para dar uma vantagenzinha. Após derrotar ele, você libera a primeira Outstone e consegue uma alma. Uma das almas que é necessário para derrotar o demônio Outstone, derrotando os primeiros bosses. Após você voltar para o Nexus, a Donzajan fala para você falar com o Monumental, o último que restou da Monumental lá de Nexus. Após você falar com o Monumental, ele explica toda a história e sobre a lenda do grande herói, que viria para aquele tempo para salvar e finalmente selar o demônio Juan pela segunda vez. E a própria, depois disso, a Donzajan diz que ensinará para você como usar almas. A qual eu chamarei ela de Donzajan Preta porque o nome dela é muito confuso e na lore é uma confusão completa, tá bom? Agora eu vou explicar um pouco das Endstones. Tem uma das Endstones, que é a Endstone dos gigantes, foram destruídas durante a invasão, mais ou menos. Então só temos umas. Ela foi uma das Endstones destruídas do jogo. E a própria afirmação dessa Endstone ser destruída, isso só torna nós 6 Endstones. Então tem 6 mundos para mim explorar ainda. Agora eu vou explicar a lenda de cada um dos 6 mundos, só contando um deles que eu vou sair fora, mais ou menos. Não vou contar direito não, que eu já contei metade um pouco. Vamos começar com o segundo mundo. O segundo mundo é o mundo dos mineradores. Durante o despertar do Odian pela segunda vez, eles meio que viraram meio que seres escamosos. Eles cultuavam e tinham um grande rei. Eles cultuavam muito o antigo crânio de um dragão, ou o osso de um dragão. Mas quando a névoa afetou, tudo aquilo que as pessoas acreditaram virou real. Então esse dragão virou real, se tornando o Dragão God, ou Deus Dragão, afirmado na lore. Esse dragão é incrivelmente forte e é sem dúvida uma das criaturas mais bizarras da Demon Souls e é muito forte, na moral. Vamos explicar o terceiro mundo, a Torre de Watria. Na Torre de Watria existia um rei e uma rainha muito adorados pelo próprio povo. Lá eles pregavam a religião da Soul Art, praticamente a magia do mundo. Praticamente. A rainha era amada pelo povo e era querida por todos. O rei não era tanto assim, mas era um rei. Esse rei era tão obstinado por um negócio assim que ele ficou conhecido como o Velho Monge. Por algum motivo, durante alguma briga, meio que o rei foi expulso do próprio reino e meio que ele se vingou. Durante a névoa, quando a névoa chegou, meio que ele conseguiu um exército de demônios e invadiu Watria, dominando tudo, acabando com tudo. Durante esse período, ele voltou com uma capa meio dourada e ficou meio afetado pela névoa. Mal sabia ele que a capa estava sugando toda a força vital dele. O quarto mundo, o Templo das Tempestades, para o mais íntimo. O Templo das Tempestades, durante a época quando o Odian se despertou, não tinha quase ninguém. Mas existiam lendas muito interessantes, e hoje eu vou mencionar o que aconteceria antes do Odian próprio aparecer, que seria
o tempo antes do próprio demônio despertar, que na época que no tempo da despertar tinham seres humanos. O tempo da despertar acreditavam em uma entidade chamada Juiz. Ele julgava as almas das pessoas e meio que conseguia dizer o que elas eram certas ou erradas. Aqueles que eram julgados como heróis e grandes com o negócio eram escolhidos para ser meio que arraias, para se juntar ao deus Arraias, que eles acreditavam que era uma arraia gigante que voava pelo meu negócio. É bizarro, parece um disco voador, eu sei, é bizarro. Quando o Odian se despertou pela segunda vez, meio que esse local todo recebeu vida, então todas as vendas se tornaram reais. Apareceu uma criatura chamada Juiz, que julga as almas. Apareceu um grande ser que deveria ser o espírito dos heróis, que seriam os mais bravos. E apareceu as Arraias, que seriam a personificação desse deus, praticamente. É bizarro. Esse foi o que aconteceu mais ou menos durante esse período. Referenciado como um dos mundos mais interessantes, nós temos o Quinto Mundo. Mas o Quinto Mundo é referenciado por pessoas doentes. Antes mesmo da aparição do Odian, era um local para pessoas doentes e machucadas. Mas lá reinava a religião do homem, ou a região, mais ou menos a religião que adorava o homem, como praticamente acreditavam em um Deus criador que criou o homem. Mesmo. O que faz um pouco de lógica, considerando a história de Demon's Souls. A usuária dessa religião, tinha uma pessoa que estava nessa religião chamada Astreia. Ela foi para esse vale para cuidar das pessoas doentes. Ela e seu fiel amigo, que era seu melhor amigo de infância. Eles dois vão para cuidar meio que das crianças e criar as pessoas doentes e deformadas desse local, mas meio que a Astreia começa a perder a esperança, porque ela percebe que a igreja não faz nada para mudar aquilo, percebendo a desesperança. Mas ela ainda acreditava. Quando o demônio despertou mais ou menos, ela e o Astreia meio que foram afetados, mas praticamente ela manteve a bondade ainda. Como se ela tivesse, quando ela foi afetada, ela meio que manteve um pouco da bondade. O que foi a coisa mais interessante desse personagem, porque ela é a única que consegue manter o grau de bondade em Demon's Souls. Os bosses que você enfrenta agora em cada mundo, praticamente, eu vou falar cada um deles. Primeiro, no primeiro mundo, no segundo mundo, vamos começar com o segundo mundo mais ou menos. No segundo mundo você enfrenta meio que prosseguindo um pouco pela mina, você encontra a aranha. Uma aranha com uma terrível armadura que seria um demônio que se alimentou de bastante alma. Prosseguindo mais um pouco, descendo mais para a parte de baixo, onde você encontra até lava. Após isso você meio que encontra um demônio chamado... Flamewook, que é um dos piores chefes de todos, a galera sabe. É muito difícil vencer esse cara. Após você derrotar o Flamewook, você descobre meio que os moradores temiam até o Dragão God, o Deus Dragão mesmo. E alguns criaram meio que flechas para feri-lo. Você deve ativar essas flechas meio que para prender o Deus Dragão, mais ou menos, e arranjar um jeito de matar ele, usando cada uma dessas flechas praticamente. Depois que você conseguir matar, você mata o primeiro demônio superior. Agora só falta mais alguns. Agora o segundo mundo, a Torre de Latria. A Torre de Latria é um dos mundos mais interessantes de todos. Praticamente é um mundo repleto de criaturas. A primeira parte é meio que um hospício, onde você encontra umas criaturas que lembram muito o Cthulhu. Quem pegou a referência pegou, meio que era ainda. E é muito interessante de ter essas criaturas. Após isso, seguir mais um pouco, você encontra o boss dessa fase, a primeira boss, que é uma cópia da rainha desse mundo, mas meio que ela ganhou vida, porque meio que o rei criou essa cópia e ela ganhou vida porque os cidadãos começaram a adorar ela. É bizarro. Após você enfrentar ela e derrotá-la, que é uma luta bem chata, após isso você segue para a segunda fase. Nessa segunda fase você encontra umas coisas mais bizarras, mais estilo HP Lovecraft mesmo. E depois disso você enfrenta as gárgulas, que são dois chefes muito complicados, na moral, e a luta é meio bugada. Após seguir mais um pouco, você enfrenta meio que o rei, o velho monge, por exemplo. Meio que a capa dele sugou toda a força vital dele e meio que é passada meio que um sumo que ele invoca, uma criatura. E você enfrenta essa criatura e após derrotar ele, você derrota o segundo demônio superior, mais ou menos. O quarto mundo, o mundo dos mortos, praticamente. Nessa parte desse mundo você não encontra nenhuma forma de vida além de criaturas mortas, praticamente. Você meio que encontra aquele antigo chefe que você enfrentou e morreu há muito tempo. Você também após prosseguir mais um pouco, você encontra o famoso juiz. Você enfrenta ele. O ponto fraco do juiz é que ele tem uma ferida meio que na barriga e você tem que ferir e acertar a cabeça dele, que é o pássaro. Após derrotar o juiz, você segue mais um pouco, você encontra os invocadores, ou cultistas para os mais íntimos. Você seguindo mais pra frente, você consegue chegar ao túmulo dos heróis, onde você enfrenta um grande herói antigo. Ele é cego, o grande herói, praticamente assim. Você deve enfrentá-lo. A batalha é muito interessante porque é pro som. Se você usar um anel que tira o som, vai ficar mais fácil vencer ele. Mas ele é um chefe muito interessante. Mano, a luta dele é muito da hora. Depois de você derrotar esse grande herói e inventar que ele protegeu os túmulos dos heróis, você chega finalmente a ele, praticamente ao antigo deus
o antigo deus Arraia. Após derrotar você deve enfrentar o deus Arraia. Os moradores acreditavam que o deus Arraia era muito forte para ser derrotado, então criaram uma espada para derrotar esse grande deus, praticamente assim. Você deve pegar essa espada e cortar, sendo capaz de cortar os próprios céus, como é explicado nas lendas. Você deve enfrentar essa grande Arraia. Após você derrotar ela com a espada do grande herói, você segue para o próximo mundo. Agora no quinto mundo. O quinto mundo é onde temos criaturas mais bizarras de todos. São meio que a deformidade, repleto de veneno, repleto de criaturas bizarras. O quinto mundo é o mundo mais bizarro de todos e é o mais louco de todos. É como se fosse a fase de veneno do jogo, praticamente assim. Vamos, o quinto mundo é repleto de criaturas bizarras. Após você prosseguir e derrotar algumas criaturas e enfrentar algumas espécies de ratos bizarros, enfrentar algumas versões mais grandes dessas criaturas, você chega a uma parte onde você encontra um bocado de parasitas. Meio que esses parasitas se uniram em uma única criatura e você deve enfrentá-la. Assim, depois de derrotar a criatura, você segue um pouco mais para baixo. Você encontra meio que os pântanos de veneno. Após você prosseguir por esses pântanos, que são bem difíceis de prosseguir, e enfrentar mais um pouco de criatura e enfrentar alguns mosquitos bem miseráveis, você chega ao próximo chefe. Meio que esse chefe é uma criatura criada através de plantas. Ele é meio que uma criatura criada através das contaminações desse lugar, criando meio que um ser feito de contaminação pura. Após você derrotar esse ser, você finalmente chega nós finalmente chegamos na parte de Astreias. Astreia é meio que uma grande... Ela é meio que a pessoa boa desse jogo, praticamente. Você deve enfrentar ela. Assim derrotando o seu amado, que é muito triste, na moral. A batalha dela é uma filosofia totalmente bizarra. Após você derrotar, você começa a se perguntar. E após você dispara a Astreia que matou ela e ela cometerá suicídio. O que é a coisa mais triste de todos, na moral. Essa fase do jogo eu chorei, né? Agora bora começar com o último mundo, Boletária praticamente. Vamos começar. Após você prosseguir para Boletária, você chega a uma segunda fase, onde você encontra meio que um dragão e uma ponte. Você tem que passar por ela. Após você seguir mais um pouco nas catapultas, você encontra meio que um guerreiro escondido. De novo aquele guerreiro. E você ajuda ele nas catapultas e você ganha mais uma recompensa. Após seguir mais um pouco, você chega ao Penetrator, onde você encontra meio que um bobo da corte junto com ele. Após você enfrentar meio que o Penetrator, que é o guerreiro com a maior defesa, eu errei sim na hora do slime, foi mal aí galera. Após isso, você derrota ele, que acerta nas pernas dele, que é uma luta bem legal, eu acho bem interessante essa luta. Após isso, você segue para a próxima luta, onde você vai continuar seguindo para ti. Lá você encontra meio que um cavaleiro. Após você seguir mais para o Boletário, você encontra de novo aquele cavaleiro, e ele te ajuda a enfrentar alguns sumos, ou cavaleiros negros para os mais íntimos. Após você enfrentar de novo o bobo da corte e enfrentar alguns cavaleiros, você finalmente chega à fase do Penetrator. Penetrator era um guerreiro com o maior ataque de todos, então ele tinha um ataque mais perfurante de todos. A batalha é muito interessante e você consegue até cogitar alguns personagens para te ajudar no meio dessa batalha, o que é a única batalha que tem isso, é muito interessante. Após você seguir mais um pouco, você finalmente chega ao castelo de Boletária. Após chegar no castelo de Boletária, você finalmente enfrenta os maiores guerreiros do rei, as Somos, que ele invocou 4 sombras que seriam seus melhores guerreiros. Após você enfrentar essas Somos, que são meio que cópias dos seus guerreiros mais poderosos, você segue e você passa de novo por mais um dragão cuspindo fogo. Sim, é muito chato. Você finalmente encontra aquele cavaleiro e descobre quem ele era. Ele era o filho do rei. E ele conta toda a história dele. E após disso, diz que você é o único que conseguiu impedir o seu pai. E comete suicídio depois disso, é bizarro. Após disso, você segue mais um pouco pra frente. E lá você encontra meio que a cópia do rei. É uma cópia do rei nível, tipo assim, o rei fez uma cópia dele no seu auge. E é bem absurdo, na moral. Esse cara é tipo o Kirito, velho, na moral. Essa luta lembra muito o Kirito. Ele tem super velocidade, super ataque, consegue cortar o céu. É bizarro. Após você derrotar ele como poder absurdo, você inicia para o Nexus, que para a batalha final. Finalmente vai enfrentar o verdadeiro rei, que está no Nexus, aprisionados. E finalmente a guardiã abre a porta, onde vocês dois e a Dama de Preto chegarão ao próximo nível, onde vocês enfrentarão. Após você chegar lá, você encontra meio que a cela, onde o demônio John está preso. Após você conseguir chegar nessa cela, você enfrenta meio que o rei. Só que o demônio é mais forte com almas. Como o rei não tinha nenhuma alma mais, e todos os demônios poderosos foram feitos, os demônios que alimentavam o demônio, o rei ficou fraco e virou um ser patético e absurdo, como vocês estão vendo aí. Após você derrotar ele, você tem a escolha dos finais. Mas agora vamos explicar os finais, que é uma parte muito complicada do vídeo. Agora vamos falar do final. O final que eu acho mais consistente, assim, que eu vou escolher mais ou menos para isso, vai ser o final onde o demônio é selado. Meio que você tem duas escolhas. Você tem que matar a guardiã quando ela vai meio que selar o demônio,
ou você tem um final onde o demônio vai ser solto praticamente. É bizarro. Eu prefiro pra mim o final melhor é o final que ele é selado, que é o mais interessante de todos. Então eu tô botando aqui. Agora também tem um final onde tu mata ela, que é muito interessante também, é um outro final. E esses são os 2 finais de Demon's Souls. Esse é o fim do vídeo, galera. Foi o vídeo completo, toda a história de Demon's Souls, mais ou menos. Eu deixei algumas partes soltas pra galera surpreender quando for jogar o jogo. Então, para quem reclamar dizendo que tem algumas partes faltando, deixa faltando, tá bom?